Boa noite, turma. Hoje nós vamos iniciar sobre o sistema cardiovascular. E o sistema vascular, a evolução começou a partir de 1733 com Stephen Halley, que foi um fisiologista que trabalhou contribuindo com a fisiologia vegetal, com a fisiologia química do ar, a fisiologia animal. O Stephen Halley ele foi um inglês, e na qual ele também realizou alguns experimentos sobre o crescimento dos ossos e o crescimento epifisário. E os últimos anos ele começou a se dedicar aos experimentos relacionados ao sistema circulatório. Então, o sistema circulatório é um sistema fechado e formado por tubos chamado de vasos, por onde circula os humores corporais, que é o sangue, a linfa e que vai circular também a parte dos vasos sanguíneos linfáticos. Tá? E para que o sangue possa atingir as células, levando nutrientes e oxigênio e ao mesmo tempo retirar resíduos metabólicos, deve ser constantemente impulsionado ao longo dos vasos sanguíneos pela contração rítmica do coração. Então, a divisão do coração, do sistema cardiovascular, ele é dividido em o sistema sanguíneo, que é composto por vasos sanguíneos como artérias, veias, capilares e pelo próprio coração, e o sistema linfático, que ele é composto por vasos linfáticos, capilares linfáticos, vasos linfáticos, troncos linfáticos e por órgãos e tendões linfonoides, que são os linfonodos e as tonsilas. E também por órgãos hemocitopoéticos, constituído pela medula óssea, baço e timo. Então, quando a gente fala dessa divisão do sistema cardiovascular, ele é dividido em três sistemas, né? Que é o sistema sanguíneo, o sistema linfático e a parte dos órgãos, que seriam esses órgãos hemocitopoéticos. Tá? Então, vamos começar esse sistema sanguíneo. O coração, ele é um órgão fibromuscular que vai representar cavidades internas, que são preenchidas pelo sangue, e sua morfologia externa lembra o formato de um cone. Aqui eu já apresentei nessa distribuição do sangue, nessa primeira figura, seria a circulação pulmonar, como ela é realizada, né? Então, só para a gente ter uma noção, nós temos a veia cava superior, veia cava inferior, as veias, vênulas e os seios venosos, os vasos sistêmicos, que são os calibres, o coração ao meio, a artéria aorta, e ao mesmo tempo nós temos as arteriolas e os capilares, tá? E quando a gente fala dessa pequena e nessa grande circulação, nós temos algo assim que nós temos que estudar e entender o que significa a pequena e a grande circulação também. É algo que eu já começo, né? Nos outros slides eu vou mostrar realmente o coração, mas é interessante saber o que seria esses circuitos circulatórios, tá? Para a gente entender. Então, a gente verifica aqui que o coração ele é um órgão que ele bombeia toda a parte do sangue para todo o músculo. Então, olhando aqui pelo lado esquerdo, eu vou fazer uma atividade física que seja, então o meu coração ele vai bombear a parte sanguínea tanto para a região do meu fígado e do meu intestino, bombeia para o rim, para os ossos, né? Lembra que nós estudamos sobre os ossos longos, né? Que tem toda a medula que passa o tecido sanguíneo, para a região do cérebro, para a nossa pele e para o músculo. O coração é um órgão muscular oco que funciona como uma bomba contrátil e propulsora. Ele é constituído por um tecido muscular estriado especial, o miocárdio, né? Nós temos o nome angina pectoris, isquemia do tecido cardíaco, que seria a parte do infarto. Então aqui eu tenho o coração, né? A localização dele é atrás do osso externo, acima do músculo diafragmático, entre os dois sacos pleurais e mediastino. Então aqui eu vejo a localização do coração, né? Então o coração ele representa duas regiões anatômicas distintas, na qual eu tenho na parte de cima a ápice e na parte de baixo eu tenho a base. A base ela é formada pelos átrios. Então esse átrio está dirigido para o átrio está dirigido para a direita, ficando superior e posterior em relação à ápice,
e a região apical que corresponde aos ventrículos cardíacos fica no inferior e está voltada anteriormente, ligeiramente para a esquerda, em razão da sua adaptação e a cúpula diafragmática. Então a base, os átrios, eles estão para o lado direito, conforme eu tenho aqui, ó, o átrio direito, né? Pelo lado direito dá para eu ver aqui o primeiro átrio direito, e eu tenho o átrio esquerdo. Esse tanto o átrio direito como o átrio esquerdo está mais acima do coração, né? Que é a base, né? A base do coração, ele fica na parte superior e posterior em relação ao ápice. E a parte do ápice é a região onde ficam os ventrículos, né? Então eu tenho o ventrículo direito e eu tenho o ventrículo esquerdo. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo está voltado mais para a cúpula diafragmática, né? Como ele está bem próximo da região dessa cúpula, ele fica como se ficasse sentado na região da musculatura do diafragma. O coração, a divisão, então, olhando pela parte de cima, eu tenho a parte, ó, do lado direito, veia cava superior, eu tenho o átrio direito, eu tenho a válvula pulmonar, eu tenho a válvula tricúspide, eu tenho o ventrículo direito e veia cava inferior. Essas flechinhas que vocês estão vendo aqui, na qual estão realizando esse caminho, seria a circulação, né? Seria a pequena e a grande circulação. Quando eu falo a grande circulação, é o sangue que vai para todo o corpo. E quando eu falo da pequena circulação, é que chega até os pulmões e volta novamente. Do meu lado esquerdo eu tenho a aorta, artéria pulmonar, que são os pulmões, veia pulmonar, átrio esquerdo, válvula mitral, válvula aórtica e ventrículo esquerdo. Então, essa parte, né, conforme do circuito do sangue, então eu tenho a cabeça, membros inferiores, certo? E depois eu tenho tronco e membros inferiores. A face do coração, eu tenho uma face, ó, intercostal, eu tenho a face pulmonar e a face diafragmática. As margens, eu tenho margem direita, do meu lado direito, margem inferior, margem esquerda e margem superior. As artérias que compõem o coração, pela base vista pela região posterior, eu tenho artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, aurícula esquerda, veia pulmonar superior esquerda, átrio esquerdo, veia pulmonar inferior esquerda, eu tenho a reflexão do pericárdio, eu tenho o seio coronário, ventrículo esquerdo e o ápice do coração. Na parte de cima eu tenho a aorta, que ela é mais calibrosa, que é o arco da aorta, aurícula direita, veia cava superior, veia pulmonar superior à direita, átrio direito, suco terminal, veia pulmonar inferior à direita, suco coronário, veia cava inferior e o ventrículo. Aqui eu tenho pela base diafragmática vista posterior e inferior do coração, né? Então eu tenho na parte de cima artéria subclávia esquerda, artéria carótida comum esquerda, artéria pulmonar esquerda, veia pulmonar superior esquerda, aurícula esquerda, veia pulmonar inferior à esquerda, veia oblíqua do átrio esquerdo, o átrio esquerdo, reflexão do pericárdio, seio coronário e ventrículo esquerdo do meu lado direito. Do meu lado esquerdo eu tenho o tronco braquiocefálico, veia cava superior, arco da aorta, artéria pulmonar direita, veia pulmonar superior à direita, veia pulmonar inferior à direita, suco terminal, átrio direito, veia cava inferior, suco coronário e artéria coronária direita, suco interventricular posterior e ramo interventricular posterior da artéria coronária direita, o ventrículo direito e a base e face diafragmática vista posterior. Verifica como os ventrículos eles são maiores que os átrios, né? Aqui eu tenho a parte inferior do coração. Então eu tenho, ó, do meu lado direito, veia oblíqua do átrio esquerdo, veia cardíaca magna, ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, ramo marginal esquerdo, seio coronário, ramo posterior do ventrículo esquerdo, veia posterior do ventrículo esquerdo, veia interventricular posterior cardíaca, ramos interventriculares, ramo do nó sinotrial. Nós temos o nó sinotrial, veia cava parva, artéria coronária direita, ramo interventricular posterior da artéria coronária e o ramo marginal direito.
Essa divisão do coração, né? Então, quando eu falo sobre a parte também dos ventrículos, né? Conforme nós verificamos, todo ventrículo ele tem a função de impulsionar o sangue para fora do coração, tá? Então ele vai impulsionar o sangue para fora do coração, para os pulmões ou para o organismo. Já os átrios são as câmaras responsáveis por receber o sangue do corpo. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra ventrículo do coração, ele tem como a função de impulsionar o sangue para fora do coração, para os pulmões ou para o organismo. Já os átrios são as câmaras responsáveis por receber o sangue do corpo. O tecido muscular que forma o coração é de um tipo bem especial. Ele tem um tecido muscular estriado cardíaco e constitui uma camada média do miocárdio. A camada interna recebe o nome de endocárdio. Externamente ao miocárdio é uma serosa revestindo denominada epicárdio, que são as camadas cardíacas. A anatomia interna do coração, né, conforme nós estamos vendo aqui, quando eu falo internamente, nós podemos observar as 4 câmaras cardíacas, né? É por onde o sangue vai circular. Essas câmaras que eu falo são o átrio e ventrículo direito e o átrio e o ventrículo esquerdo. O átrio direito é maior em relação ao esquerdo. Ele possui uma bolsa fechada e é denominada aurícula direita, que vai possuir toda a sua superfície interna a presença de músculos pectíneos. E quando eu falo do átrio esquerdo, as suas paredes são mais espessas em relação ao átrio direito. Ela é totalmente lisa. Entre os átrios existe uma estrutura anatômica que vai impedir o contato entre eles. É denominada septo interatrial. Então, o revestimento do coração, para a gente entender, né, ele é feito pelo pericárdio fibroso e é um pericárdio seroso, né? É uma lâmina, é como se fosse uma capa, né, uma lâmina visceral chamada epicárdio. E essa lâmina parietal ela é aderida ao pericárdio, é um tecido mais fibroso. Então aqui, ó, eu tenho até as camadas, né, que eu coloquei para vocês aqui entenderem sobre a camada do pericárdio. Como que seria uma camada mais fibrosa, que é uma camada mais resistente, e a camada mais serosa, com uma camada de gordura, tá? E eu tenho a camada visceral do pericárdio, que é essa camada bem serosa, e eu tenho o músculo cardíaco, né, que está entre essas camadas, e o endocárdio, né, conforme eu falei. O endocárdio é o que seria propriamente o próprio coração, né, a musculatura que reveste o próprio músculo cardíaco. Aqui nessa foto, então, eu tenho as válvulas, né, da parte cardíaca do coração, né, as divisões, né, que são todos os acidentes, né. Conforme nós falamos sobre os acidentes ósseos nas outras aulas, o coração ele tem os acidentes cardiovascular, que cada estrutura do coração tem o seu nome. Aqui, conforme eu falei sobre o saco, né, ó, que seria esse saco do pericárdio, que ele é revestido. O pericárdio eu tenho na foto aqui maior, né, o revestimento, o coração entre a base e a parte da ápice, né, eu vejo aqui, ó, toda essa parte relacionada como se ele tivesse acoplado mesmo na região da musculatura do diafragma. O coração ele é dividido novamente, né, em 4 câmeras, que seria 2 átrios e 2 ventrículos, e vão se comunicar através das válvulas. Então, olha só. Então, aqui na parte que eu tenho na parte de cima aqui, ó, eu tenho o ventrículo, né? Eu tenho os 2 ventrículos aqui olhando. Olha o ventrículo como ele é. O ventrículo ele é mais espesso, né? Que ele é maior. Então, nessas válvulas, né? Que é a válvula atrioventricular, que é a ligação entre a ligação do átrio e do ventrículo, eu tenho uma válvula anterior e tenho uma válvula posterior, tá? E então a gente consegue verificar pela esse corte do ventrículo esquerdo em relação a essa válvula atrioventricular, à esquerda. Ela foi removida e dá para verificar o tamanho em relação dessa válvula interna, né, internamente. Aqui, olha só como funciona essa parte em relação do ventrículo, tá? Aqui eu estou falando sobre a parte da válvula anterior, por dentro, e a válvula septal. E eu tenho a válvula
posterior. Essa válvula, quando o sangue passa, ela abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, tá? Aqui, olha, eu tenho uma divisão dessas válvulas, tá? Como ela seria. Então, eu tenho aqui, ó, a válvula do átrio ventrículo esquerdo, que é essa válvula mitral. Eu tenho a válvula anterior, eu tenho as válvulas das comissuras e a válvula posterior. E do meu lado direito, eu tenho o trígono fibroso direito, que separa uma válvula em relação à outra. Eu tenho o ramo do nó atrioventricular e eu tenho o ramo interventricular posterior, que está mais abaixo. E a válvula do meu lado direito, eu tenho, ó, válvula anterior, válvula septal e a válvula posterior. Do meu lado direito, essa válvula chama válvula atrioventricular direita tricúspide. Ela tem tricúspide. Quando a gente fala tricúspide, por quê? São 3 válvulas. Então, é a válvula anterior, a septal e a posterior. E do meu lado esquerdo, eu tenho o átrio ventricular, que seria essa válvula mitral, que ela seria a válvula anterior, a válvula das comissuras e a válvula posterior. O que a gente pode dizer em relação a essa parte do denominada aurícula esquerda, né, das válvulas também, que seria a parte de cima, né, dos átrios e a parte de baixo dos ventrículos. A parte auricular esquerda do átrio ventricular esquerdo, do átrio esquerdo, ela que marca o início da coronária à esquerda, a ligação da primeira artéria ali, a artéria coronária esquerda. Sendo essa bolsa um tanto mais estreita do que o lado direito, internamente apresenta os músculos peptídeos. Nesse meu ventrículo aqui direito, que eu tenho do meu lado direito, a sua anatomia interna verifica-se a existência de 2 aberturas, né? Que, conforme eu falei, seria atrioventricular direita. Ela é protegida pela válvula atrioventricular direita ou tricúspide. Então, essa válvula eu tenho três, como se fosse 3 válvulas ali, né? Por isso que fala tricúspide, e a pulmonar protegida pela válvula semilunar pulmonar. Então, eu acabo olhando aqui pelo meu sistema, que eu tenho, por essa foto, eu tenho a válvula, né? Eu tenho a parte da membrana, e essa válvula também, ali, a parte mais em cima pela parte esquerda, na parte direita, eu tenho a pulmonar, que ela é protegida pela válvula semilunar pulmonar, tá? Então, aqui pela parte esquerda, eu tenho a válvula do tronco pulmonar, que é a semilunar ali, ó, né? A válvula semilunar direita e a válvula semilunar à esquerda, voltada para o meu lado esquerdo. O que vai formar a maior parte da superfície anterior do coração, a sua parede tem cerca de 1/3 da espessura da parede do ventrículo esquerdo. No interior do ventrículo direito, aparecem as seguintes estruturas do ventrículo direito, tá? O anel fibroso. Esse anel fibroso eu consigo verificar aqui o desenho na parte de baixo, que é o anel fibroso esquerdo da válvula atrioventricular esquerda. Ele constitui um esqueleto cardíaco onde se prende as 3 válvulas em forma de cúspides de válvula atrioventricular direita, também chamada de válvula tricúspides, e as cordas tendíneas, que são pequenos filamentos, né, fibrosos que eles inserem na própria válvula tricúspide, na cúspide, por uma das suas extremidades. E é na porção apical no músculo papilar e pela outra extremidade. Então ele está ali fixado com a musculatura papilar. E nessa válvula são responsáveis, a parte direita, né, a mecânica da válvula, é um mecanismo involuntário, tanto da abertura e fechamento da válvula atrioventricular, pois evitam com isso o refluxo do sangue dos ventrículos para os átrios. Nós temos esses músculos, né, que conforme eu falei nessa inserção, onde são inseridos, onde começa o músculo, né, que é o músculo papilar, são as projeções das trabéculas cárneas, e essas trabéculas cárneas, elas são feixes de fibras musculares que vão salientar do assoalho do ventrículo, com a contração do miocárdio do ventrículo direito, que é a sístole ventricular, e os músculos papilares que vão tracionar as cordas tendíneas como se estiverem fixadas nas cúspides valvares, e vai impedir que estas abrem no sentido
inverso, impedindo que o refluxo, que não venha ter o refluxo do sangue. Nesse meu ventrículo agora esquerdo, eu tenho, em razão do maior trabalho realizado pelo miocárdio, é pelo ventrículo esquerdo. A camada média da câmara cardíaca se representa hiperatrofiada fisiologicamente. Suas extremidades são inferiores à forma do ápice do coração. Em sua anatomia interna, verifica-se a existência de duas aberturas atrioventricular esquerda, né, que é a parte de cima, protegida pela válvula atrioventricular esquerda, bicúspide, mitral e aórtica, protegida pela válvula semilunar aórtica. Então eu tenho essas divisões, né? Então, ó, na parte esquerda eu tenho a válvula do tronco pulmonar, que tem 3 divisões. Descendo, eu tenho a válvula da aorta, que ela é dividida em válvula semilunar direita coronária, válvula semilunar esquerda coronária, válvula semilunar posterior não coronária. Eu tenho essas divisões. Descendo, na terceira camada, eu tenho válvula atrioventricular esquerda mitral, que são divididas entre válvula anterior, válvulas comissuras, válvula posterior e o anel fibroso esquerdo da válvula anteroventricular esquerda. Nessa parte do ventrículo esquerdo, do meu lado esquerdo, aparece as mesmas estruturas do ventrículo direito, porém com algumas particularidades. A válvula atrioventricular esquerda é a válvula bicúspide ou mitral, é composta por duas cúspides, tá? Então, olha, desse meu lado esquerdo, a válvula ela tem duas cúspides, tá? Que é a mitral, que é composta por duas cúspides, que é a parte de baixo. E na parte esquerda, a válvula atrioventricular direita, ela tem 3 cúspides, tá? Então, do meu lado direito, a válvula atrioventricular na parte de baixo, ela tem 2 cúspides, e na válvula atrioventricular direita tem 3 cúspides. As cordas tendíneas são mais espessas e mais fortes em menor número do que o ventrículo direito. Já essa parte das trabéculas, que são as cárneas, né, que são numerosas nessa câmara cardíaca, apresenta, no entanto, apenas 2 músculos papilares. A parte da válvula aórtica, né, onde está escrito válvula da aorta aqui, voltando do meu lado esquerdo, né, de baixo para cima, ela é composta por 3 válvulas semilunares. Tá? Essas válvulas protegem o ósteo aórtico, evitando com isso o refluxo do sangue arterial, novamente para o interior do ventrículo esquerdo. Os seios aórticos são as dilatações que aparecem entre a válvula semilunar e a parede da aorta. Essas duas dilatações aparecem no ósseo da artéria coronária, os vasos que vão irrigar o próprio miocárdio. O septo, que vai impedir a comunicação entre os ventrículos, denominado septo interventricular, que consiste de uma porção muscular e uma membranácea. A porção da membranácea ela é mais cranial, mais fibrosa, ela vai separar o átrio direito do esquerdo, sendo por isso chamado de septo atrioventricular. A maior parte do septo muscular ele tem uma grande espessura no seu ponto mais característicos, tá? Então, novamente, só para a gente entender, né, que a localização anatômica do coração está localizado na cavidade torácica. Ele está localizado nessa cavidade torácica. É uma região denominada mediastino, que é o médio entre as pleuras na porção inferior dos 2 pulmões. E ele vai se relacionar anteriormente com o osso externo e com as extremidades mediais de terceira a sexta cartilagem costais. Então, a primeira chamada parte, né, conforme repetindo, eu já informei, mas voltando a falar, face, que é a parede de um órgão voltado em contato com outra parede de outro órgão. Então, eu tenho a face externo-costal, que ela é voltada para o osso externo, para a região das cartilagens costais, né, que ela vai compreender o átrio direito e sua aurícula e ventrículo direito, uma pequena parte do ventrículo esquerdo. Então, eu lembro, ó, a parte anterior do meu corpo, ela está voltada para o osso externo. E aí eu tenho essas cartilagens costais. Quando eu falo a parte anterior do meu corpo, ela está a parte do átrio direito, né? E o ventrículo direito está voltado para frente e uma pequena parte do ventrículo esquerdo. Já pela face diafragmática, próximo do músculo diafragmático, ela é achatada devido ao contato com a musculatura do diafragma, vai compreender os 2 ventrículos, sendo maior pela parte esquerda.
E a face pulmonar é voltada para os dois pulmões. Olha aqui, ó, novamente, só para a gente entender também o ventrículo em sístole, né, que é quando eu tenho o movimento de sístole e diástole, né? Sístole na hora que as válvulas fecham, né? Porque passou a parte do sangue, e diástole quando abre. Então é sístole e diástole, que são as batidas do coração, tá? Então eu tenho ali a válvula do tronco pulmonar, eu tenho a válvula aorta, né? Que eu tenho essas divisões, só para vocês entenderem ali a válvula fechada. Aqui eu tenho uma foto, vista anterior da válvula da aorta, só para vocês terem uma noção. A válvula aberta, né? Quando passa o fluxo sanguíneo, passou esse fluxo sanguíneo, essa válvula ela fecha. Esse fluxo ele é devido ele é retrógrado, né? Do sangue, ele é devido ao recuo da aorta, porque a aorta ela é uma artéria mais assim mais elástica, né? Então ela fecha e abre a válvula devido ao enchimento do próprio sangue, tá? Então a aorta ela é tão importante porque quando a gente fala de abrir e fechar, então ó, ela vai diretamente, né? Na hora que eu abrir e agora na hora que eu fecho, esse sangue na hora que fecha a aorta vai para o músculo do coração, para o miocárdio. Então, e vai para o músculo do coração, o miocárdio. O coração ali fica fechado. Então, fica fechado fica fechado essas válvulas, né? Para que o sangue não volte e não cause um refluxo. A cúspide da válvula bicúspide. Olha aqui uma válvula aberta, né? Que é a válvula bicúspide aberta. Então, aqui quando eu falei sobre as cordas tendíneas, né? Ó, é aqui a lateral. Aqui ela está mais frouxa, na hora que a válvula está aberta, na hora que o sangue passa. Na hora que o sangue passou, que é mais fechado, ela fica mais tensa, fibrosa, né? Fica tensa e ao mesmo tempo fica contraído. Então, ó, o sangue na hora que passa, ela está relaxada. Passou o sangue, ela fecha, né? Essa válvula bicúspide e ela contrai. Essa parte do coração, então, novamente, o coração ele é esse pericárdio, né, que é formado pelo aquele saco fibroso que eu falei. Então, é o pericárdio mais fibroso e o pericárdio mais seroso. A base do coração, ela está especificamente no átrio direito, né, que chegam as veias cava superior e inferior, que vai trazer o sangue venoso drenado por todo os tecidos corpóreos. O importante é que no átrio esquerdo são as 4 veias pulmonares que vão conduzir o sangue arterial, que sofreu o processo de hematose, e essa hematose é a troca gasosa nos pulmões. A saída do sangue e dos ventrículos também se dá na região da base do coração. Ela é realizada pelo tronco pulmonar, que vai conduzir o sangue venoso até o ventrículo direito e aos pulmões. E nessa trajetória vai causar a ramificação das artérias pulmonares direita e esquerda e o sangue arterial que sai do ventrículo esquerdo para irrigar todos os tecidos do corpo. Vai circular pela artéria aorta. Então, é algo bem interessante, né, que existe algumas patologias associadas à estrutura cardíaca, que seria a estenose mitral, estenose aórtica, sopro cardíaco e aneurisma da aorta. Esse nome estenose é o fechamento, é uma diminuição da artéria mitral, e uma estenose que é ela também ela é diminuída, tá? A extensão dela, em vez de estar aumentada, está diminuída. Então fala que é uma estenose. As artérias, né, eles são tubos silicroide elásticos, na qual o sangue circula centrifugamente a relação do coração. Então eu tenho as artérias de grande calibre, de médio calibre e de pequeno calibre, tá? As artérias possuem uma camada muscular mais espessa que as veias, por sua capacidade de pulsar, e as veias são os tubos nas quais o sangue circula centripetalmente em relação ao coração. As veias fazem as sequências capilares de transportar o sangue, né, que já sofreu a troca com os tecidos da periferia para o centro do sistema circulatório, que é o coração.
e as suas formas variáveis de acordo com a quantidade de sangue no seu interior. Então, quando cheias de sangue, as veias são mais e menos cilíndricas. Quando pouco cheia ou mesmo vazia, são achatadas numa secção mais elíptica. E fortemente é distendida e apresenta moniformes relacionados a essas válvulas. Como para as artérias, as veias podem ser classificadas em veias de grande, médio e pequeno calibre, e as últimas seguindo-se de capilares. Tá? As veias, em geral, têm um maior calibre que as artérias, que vai corresponder. Em virtude da menor tensão do sangue, ele está no seu interior de possuir paredes mais delgadas. Às vezes são muito depressíveis, né, podendo ser a parede entrar em contato e colabar. Assim permanece por algum tempo. O poder de distensão das veias no sentido transversais, ele é tão acentuado que elas podem ser quintuplicar no seu diâmetro. Agora, algo interessante aqui, olha, no sistema cardiovascular, eu tenho uma válvula aórtica normal e uma válvula aórtica estenótica, estenosada, tá vendo? Ela tem dificuldade de abrir. Aqui, pelas cadeias simpáticas, né, para ter a contração do coração, nós temos todas as cadeias simpáticas, né, do sistema nervoso central e esse sistema nervoso autônomo. Então, olha só, eu tenho ali a parte do nervo vago, que eu vou falar para vocês depois em relação ao sistema nervoso central, só que o vago, ele ajuda na contração ali do coração, né? Tanto na parte, quando ali SA é do ventrículo e AV, a SA é átrio e AV, que são os ventrículos, tá? Então, percebe-se que através da parte nervosa, né, nós temos as cadeias simpáticas em relação ao sistema nervoso, ele está relacionado também com o sistema cardiovascular. E quando fala parte diástole, que seria a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Ok?